Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se vocês não me conhecem, eu sou a Marlene e eu posto vídeos sobre casos criminais todas as terças e todas as sextas ao meio-dia aqui no meu canal. E se vocês já me conhecem, sejam bem-vindos de volta. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar já o vosso like, porque isso ajuda-me imenso a crescer o meu canal e o YouTube a divulgar os meus vídeos. Portanto, deixem o vosso like, eu agradeço. E agora, sem mais demoras, vamos então para o caso de hoje. No dia 25 de fevereiro de 1957, um estudante chamado Frederick Benoit estava a conduzir o seu carro numa área florestal em Fox Chase. A certa altura, ele viu um coelho a correr entre os arbustos e, como ele sabia que naquela área existiam várias armadilhas para animais, ele resolveu seguir esse coelho e é nessa busca que ele acaba por encontrar uma caixa de cartão e dentro dessa caixa de cartão estava o corpo morto de uma criança. Ele não pensou logo que se tratasse de um corpo morto de uma criança, porque naquela área era habitual ser despejado lixo, eletrodomésticos velhos, avariados, e ele pensou que fosse uma boneca velha dentro de uma caixa de cartão. Ele foi embora daquele local e não pensou mais no assunto, mas no dia a seguir ele ouviu na rádio que uma menina de 4 anos estava desaparecida e ele começou a pensar que talvez não fosse uma boneca de cartão que estava ali dentro daquela caixa. E então ele resolveu ligar à polícia a contar que tinha encontrado uma caixa de cartão com qualquer coisa estranha naquela área. A polícia foi até ao local e dentro da caixa, embrulhado num cobertor, foi encontrado o corpo de um menino. E a polícia estimou que ele devia ter entre 4 e 6 anos, porque ele ainda tinha todos os dentes de leite e o corpo apresentava várias feridas. Ele tinha arranhões na cara, uma cicatriz cirúrgica na anca esquerda, um corte em forma de L na parte inferior do queixo e parecia ter também ocorrido uma tentativa de uma cirurgia na área genital dele. O cabelo tinha sido recentemente cortado porque ainda existia restos de cabelo colado ao corpo dele e foram também encontrados feijões não digeridos no estômago. Ele pesava 30 quilos e media cerca de 1 metro, estava muito mal nutrido, muito magro, os lábios dele estavam secos e com sangue e os olhos dele apresentavam também várias infecções. A causa da morte foi determinada como uma pancada muito forte na cabeça e ele teria sido mergulhado em água pouco antes ou até mesmo depois da morte ter ocorrido, porque os dedos das mãos e dos pés dele estavam enrugados. A polícia não conseguiu determinar o dia exato da morte, porque naquela altura do ano estava bastante frio e o corpo poderia estar ali há dias, semanas. O corpo ainda não estava em avançado estado de decomposição. Pensou-se que o caso seria resolvido rapidamente, mas a verdade é que ninguém tinha notificado o desaparecimento daquela criança. A polícia tirou as impressões digitais dele, fez panfletos, espalhou pela cidade, enviou panfletos dentro de cartas da luz e do gás, enviou a fotografia dele para outros departamentos policiais noutros estados, mas a verdade é que ninguém estava à procura daquela criança e ninguém parecia saber quem ela era. A polícia decidiu então tirar novas fotografias. Eles vestiram o corpo e sentaram-no. Talvez assim fosse mais fácil as pessoas identificarem-no, mas ainda assim ninguém parecia saber quem era aquela criança. Foi também feita uma reconstrução de como aquela criança seria. Foram feitas buscas em hospitais, orfanatos, famílias de acolhimento. A caixa onde o corpo foi encontrado pertencia a uma loja chamada JCPenney Store, localizada em Upper Darby, na Pensilvânia, e essa caixa continha originalmente um berço. Esse berço teria sido vendido entre 5 de dezembro de 1956 e 16 de fevereiro de 1957 e teriam sido vendidos apenas 12 exemplares. A polícia conseguiu localizar 8 deles, mas era uma pista que não iria dar a lugar nenhum e então eles acabaram por não seguir mais essa pista. O caso ganhou uma enorme visibilidade, chamou a atenção de vários investigadores e deu também origem a várias teorias de quem seria aquela criança e como é que ela teria ido ali parar àquele sítio.
A primeira teoria é que ela terá vindo de uma família adotiva. Um homem chamado Remington Bristow era um médico forense e ele estava determinado a solucionar o caso. Ele entrou em contacto com uma médica e essa médica disse-lhe que um homem e uma mulher bastante ricos tinham transformado a sua mansão num orfanato e era quase certo que aquela criança teria vindo de lá. A casa ficava a cerca de 1,5 km do local onde o corpo tinha sido encontrado. Esse casal era Arthur e Catherine Nicoletti. A Catherine tinha uma filha de um casamento anterior, o nome dela era Anne-Marie e os três viviam naquela mansão onde eles acolhiam crianças. O Bristow falou com esse casal, com o Arthur e com a Catherine, e eles disseram que não tinham nada a ver com o caso e tinham colocado a casa deles à venda. O Bristow acabou por aproveitar o facto da casa estar à venda para poder entrar na casa sem ter uma autorização. Ele entrou na casa não como investigador e sim como potencial comprador da casa e na casa ele acabou por encontrar vários itens suspeitos. Na casa existia um berço igual ao que viria na caixa em que o corpo foi encontrado e existiam também cobertores iguais ao que estava no corpo. Poderia ser tudo uma grande coincidência, mas o Bristow estava cada vez mais convencido que iria conseguir solucionar o caso. A teoria do Bristow era que o menino na caixa fosse filho ilegítimo da Anne-Marie. Naquela altura era gravíssimo ter um filho ilegítimo sem se estar casado e é possível que o Arthur se tenha livrado da criança. Mas esta teoria acabou por não dar em nada porque não existiam provas que aquela criança tinha mesmo vivido naquela casa. Mais tarde foi feito um teste de ADN e foi provado que a Anne-Marie não era a mãe daquela criança. Uma outra teoria é de que ele fosse filho de um homem chamado Kennedy Dudley e da sua mulher Irene Dudley. Eles tinham 10 filhos e uma das filhas deles tinha morrido também por má nutrição e negligência. O corpo dela tinha também sido embrulhado num cobertor e abandonado numa área florestal, tal como tinha acontecido com o menino na caixa. 7 dos 10 filhos deles tinham morrido, todos por má nutrição e negligência, e nenhum teve um funeral digno. Uma outra teoria é chamada Teoria M e pessoalmente é a teoria em que eu acredito mais que possa existir um fundo de verdade. Em 2002, uma mulher conhecida pelo nome M sabia várias informações sobre o caso que não tinham sido divulgadas ao público pela polícia. Ela disse que a mãe dela era bastante abusiva, fisicamente e sexualmente, e que o menino na caixa tinha sido comprado pela mãe dela a uma família no verão de 1954 e o nome dele era Jonathan. Quando ela tinha 10 anos, ela foi com a mãe à casa de uma família e a mãe entregou um envelope, provavelmente com dinheiro, a uma senhora que estava lá e foi-lhe entregue o menino. Durante 2 anos ele foi maltratado, agredido fisicamente e sexualmente pela mãe dela e forçado a viver na garagem. E isso poderia explicar a má nutrição e as infecções. Ele não podia sair à rua e isso explicaria o facto de ele não ter sido reconhecido por ninguém nas fotografias espalhadas pela polícia. Ela disse que uma noite eles fizeram feijões para o jantar e que nesse dia o Jonathan estava meio adoentado e acabou por ficar mal disposto. A mãe dela ficou super irritada e acabou por empurrá-lo contra o chão várias vezes até ele ficar inconsciente. De seguida ela deu-lhe um banho e ele terá morrido durante esse banho. Como eu vos disse no início, o menino da caixa estava muito mal nutrido, muito magro e foram encontrados feijões não digeridos no estômago dele e ele tinha os dedos das mãos e dos pés enrugados, tendo estado em água antes ou pouco tempo depois de morrer. E o mais interessante é que a informação de que ele tinha feijões não digeridos no estômago e os dedos dos pés e das mãos enrugados não tinha sido divulgada ao público pela polícia. E então era estranho ela saber estas informações se elas não tinham sido divulgadas pela polícia. Ela disse que a mãe dela a obrigou a ajudá-la a livrar-se do corpo e quando elas estavam à procura de um bom sítio para depositarem o corpo, um homem acabou por parar o carro e perguntou se elas precisavam de ajuda e nesse momento a mãe dela colocou-se à frente da placa da matrícula para que ninguém as pudesse ligar ao crime. Ela disse que não precisavam de ajuda, que estava tudo bem e o homem acabou por ir
embora. Mas alguns artigos dizem que depois do corpo ter sido encontrado, uma testemunha disse ter visto uma mulher e uma jovem a colocarem o corpo de uma criança dentro de uma caixa de cartão. E é possível que essa testemunha fosse aquele homem que lhes ofereceu ajuda, que supostamente ele foi embora, mas é possível que ele não tenha ido embora e tenha ficado ali por perto e tenha visto o que a Em e a mãe estavam a fazer. Mas se ele viu, ele deveria ter contado à polícia e não contou. A polícia queria, obviamente, confirmar esta história e então eles falaram com vizinhos, mas esses vizinhos viajavam muito e nem sempre estavam em casa, mas eles disseram que não se lembravam de ter visto menino nenhum e que a Em tinha sido diagnosticada com vários problemas psicológicos. Algumas pessoas acreditam que o menino tenha sido forçado a viver como uma menina. Isso explicaria o facto do cabelo dele ter sido cortado e as sobrancelhas dele tinham um estilo feminino e existia também uma tentativa de uma cirurgia na área genital dele. A Em disse que a mãe tinha comprado aquele bebê e possivelmente ela queria uma menina, mas foi-lhe dado um menino. E explicaria também o facto dos vizinhos não se lembrarem de terem visto o menino, porque eles poderão sim ter visto uma menina. Uma outra teoria é que ele fosse um menino chamado Stephen Darman, que desapareceu da Nova Jersey no dia 31 de outubro de 1995. Ele ficou com a irmã mais nova no lado de fora da loja enquanto a mãe fazia compras, mas quando a mãe dele voltou, ambos tinham desaparecido. A irmã dele acabou por ser encontrada, mas o Stephen nunca apareceu e o seu sequestrador nunca foi identificado. Ele e o menino da caixa tinham ambos a mesma idade, olhos azuis, cabelo loiro e ambos tinham uma cicatriz em forma de L debaixo do queixo. Mas quando desapareceu, o Stephen tinha um braço partido e o menino da caixa não tinha. O Stephen desapareceu em 1995 e o menino da caixa foi encontrado em 1997. É certo que durante este intervalo de tempo o braço teria recuperado, mas quando se parte um braço ficam sempre marcas, por mais pequenas que sejam, ficam sempre marcas que fazem com que seja possível perceber se o braço se partiu alguma vez ou não. E o menino da caixa não tinha qualquer fratura, qualquer marca no braço, portanto não era o Stephen. Em 1998 foi feito um teste de ADN comparando o ADN do menino da caixa com o ADN da irmã do Stephen e foi comprovado que não era o Stephen que estava naquela caixa. Até hoje tudo permanece um mistério, não se sabe quem é esta criança. Em 1998 o corpo foi exumado e foram recolhidas novas amostras de ADN que foram depois colocadas numa base de dados na esperança de que um dia se venha a descobrir quem é esta criança. O corpo acabou depois por ser enterrado novamente no dia 11 de novembro de 1998 no Ivy Hill Cemetery e na lápide pode ler-se America's Unknown Child. Ele continua uma criança sem nome e é muito triste porque ele está ali enterrado naquele sítio e parece que ninguém chorou por ele, estão a ver? Eu não sei o que pensar sobre este caso, só sei que é um caso muito triste e um verdadeiro mistério. Mas enfim, pessoal, este foi o caso, espero que tenham gostado. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam, deixem aí em baixo as vossas teorias sobre este caso, se vocês tiverem. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam se este foi o primeiro vídeo que vocês viram meu. E é tudo, pessoal, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!